como o aço, quando ele corrói, ele age. Ele vai se expandindo, aqui já está corroído, vai se expandindo até expulsar uma parte do concreto. E aí, nesse momento, o processo de corrosão ele se agrava. Olha só, aí eu vou entrar na parte final, que já falei bastante, né? Metodologia de inspeção. Quando a gente vai fazer uma inspeção de uma estrutura, primeiro você tem que procurar entender a estrutura, como ela funciona, tá? Você olha de fora, você pensa que é pilar e tal, procura entender qual é o partido estrutural que foi adotado pelo calculista e procura entender como é que é aquilo ali. Aí você vai, localiza os danos patológicos, né? Faz uma plantinha para você poder localizar tudo, tira as fotos, você marca a posição de cada foto, procura numerar as fotos, marca a posição de cada uma delas, né? Isso aí, vocês podem fazer planilhas para fazer isso aí. Faz um croquis, marca a posição da foto, identifica qual é a posição daquele dano patológico, e depois você precisa listar essas fotos e comentar o que tem ali, qual é a localização dela, registrar condições de conservação da manifestação patológica e da classe de desempenho, que eu vou mostrar agora, e o croquis de cada elemento estrutural com mapeamento da manifestação patológica. Por exemplo, se você tem um pilar e tem uma série de fissuras, procura desenhar o pilar e colocar lá direitinho a localização de cada fissura. Isso vai te dar uma visão geral da questão. Quando nós falamos em manifestações patológicas, nós podemos falar em classes de desempenho, tá? A classe 1 de desempenho, quando não existe nenhuma situação ou manifestação patológica que prejudique o uso pleno, seguro e normal do elemento ou edificação, não se identifica nenhuma necessidade de intervenção. Você está aqui, esse pilar aqui não tem nenhuma manifestação patológica, por exemplo. Classe 2, desempenho aceitável com o uso de intervenções recomendadas. Quando a situação existente não impede o uso pleno, seguro e normal da edificação, nem representa risco à segurança dos usuários, pode haver algumas intervenções recomendadas visando prevenir a evolução ou desencadeamento de manifestações patológicas futuras que venham a comprometer a segurança ou a vida útil. Mas não há necessidade de intervenção imediata ou em curto prazo. Por exemplo, essa classe 2 é isso aqui. O desempenho tem comprometimento aceitável ao uso com intervenções necessárias. Você vai ter que fazer algo para recuperar essa estrutura, mas o desempenho ainda é aceitável. E quando o desempenho ainda é adequado ao uso, quando a situação existente, em função das manifestações patológicas ou problemas detectados, caracteriza o desempenho não aceitável, situação de falha, por representar elevada funcionalidade, a segurança do usuário ou a vida útil da edificação. Demanda intervenção imediata para restaurar o desempenho, a segurança do usuário ou evitar o comprometimento da vida útil do elemento da edificação. Então, foi o que eu estou falando aqui. Você tem que fazer um registro ao lado de cada manifestação patológica, você tem que localizar onde está, que tipo de manifestação patológica é, se é uma fissura, se é um desplacamento, é o que seja, se procurar entender se é isso, é carbonatação, se não é, como é que você vai saber? Primeiro, olhando o ferro. E outra coisa é também os testes que você pode fazer. Por exemplo, quando você tem carbonatação, você pode fazer um teste de fenolftaleína. A fenolftaleína, você faz uma mistura com álcool, água, e você joga, você quebra um pedaço da estrutura, você joga ali, e vai aparecer em locais onde o pH normal é 12, vai aparecer ela ali numa cor rosada.
Onde não mostra nada é porque o pH já caiu, é porque você tem a frente de carbonatação. Você pode fazer retirada de corpo de prova para verificar a resistência em concreto, fazer esclerometria. A esclerometria em si não te dá a resistência do concreto, ela te dá a dureza. Mas você, pelo esclerômetro, você verifica quais são as áreas onde você tem resistência maior ou menor. Tá? Então, ele é um equipamento muito bom de utilizar. Outro é o pacômetro. O pacômetro é um instrumento que localiza dentro da armação o aço e os recobrimentos. Você pode ver as duas coisas através do pacômetro. Ultrassom. O ultrassom ele permite verificar onde você tem falhas de concretagem e também, dependendo da velocidade deles, estimar a resistência do concreto. Outro teste é o teste potencial de corrosão. Você, por fora, você pode medir a corrente entre dois pontos do concreto e verificar se está havendo uma corrente lá dentro. E, se houver, dependendo da corrente, significa que existe corrosão na armadura. Mesmo por fora, mesmo sem você quebrar, se você fizer um teste de potencial de corrosão, que não é um teste caro, o pessoal até cobra caro por aí, mas ele é simples. Entendeu? É só você botar um voltímetro ali e tal, e fazer, dentro de condições especiais, né, fazer essa medida. Outra é calcular a resistividade elétrica do concreto. Né? Tem uma série de testes que são feitos pelo pessoal da área de patologia, que não são, em geral, não são testes caros e que te permitem ter uma visão boa. O que você tem que fazer? Você tem que conhecer os fenômenos da maneira como eu estou falando aqui. Naturalmente que não é numa palestra assim, em 2 horas, que a gente vai conseguir passar tudo, né? Mas, para as pessoas que estiverem interessadas, estudem esse assunto. Hoje já tem uma literatura bastante boa sobre isso, inclusive em português, e dá para os que estiverem interessados em entender um pouco mais de patologia, de estruturas. Existem 2 requisitos básicos. Você tem que saber um pouco de estrutura, entender como a estrutura ela funciona e entender quais são os fenômenos que estão relacionados aos danos patológicos. Por exemplo, eu estou com um caso aí de um prédio que ele está adernando. Né? Como é que eu descobri isso aí? Eu vi pelas fissuras nas alvenarias. E pelas fissuras nas alvenarias, eu verifiquei que tinha determinadas tensões agindo ali e apontando para um determinado local. E eu verifiquei que era um problema de fundação. E depois eu olhei a estrutura de fora e vi que tinha um desnível entre o prédio e o terreno vizinho bastante grande. E não tinha uma estrutura de contenção adequada. Isto é provável que com o tempo a fundação esteja andando horizontalmente. Isso é muito comum no Rio de Janeiro, em construções em encosta, onde você vê muitas fissuras em construções. Sim. É necessário você fazer, nesse caso, né, fazer uma intervenção. Né? No caso ali, o que eu estou propondo é que se faça uma contenção, se faça um muro de arrimo ali bastante rígido para evitar que o prédio continue a se movimentar. Tá? Não, isso aí vai depender da tua experiência, né? E vai depender das condições de gravidade das manifestações patológicas. Você tem que ter uma certa experiência e tem que entender o que está acontecendo e saber como é que elas podem evoluir. Né? Por exemplo, foi o que eu falei, se você tiver sinais de corrosão em pilares muito evidentes e tal, você tem que tomar rapidamente medidas para recuperar ou reforçar essa estrutura. Agora, se você tem algumas vigas que estão começando a apresentar corrosão, você tem que fazer aquilo também. Por quê? Porque, se você, de acordo com a lei de Sitter, né, aquilo que eu já falei, da evolução de uma progressão geométrica, razão 5, os custos aumentam muito. E você recuperar a estrutura é uma coisa que é difícil, porque você tem revestimentos, você tem uma série de outras
vamos dizer assim, partes da estrutura que estão presas à estrutura. A estrutura em si, ela não causa muito problema, mas o entorno, né, é problemático. Essa aqui é uma armadura que aqui tem a gente está vendo corrosão por pit. Quer dizer, ela está sendo atacada por quê? Pelo cloreto, né? Aquilo ali é um teste esclerométrico, existe uma norma que estabelece como fazer esse teste, e você tem uns ábacos no qual você faz a correlação entre o resultado. O esclerômetro, não sei se vocês já viram, é um instrumento que você vai encostando, é um instrumento fininho, tem uma ponta, né, que você vai encostando, ele vai entrando, tem uma mola, e ele solta e dá o impacto. Aquilo mede a dureza e você pode correlacionar com uma razoável certeza com a resistência do concreto. Agora, tem que fazer calibragem, tem que manter ele calibrado. Aqui, para fazer uma esclerometria, você tem que fazer em vários pontos. A norma estabelece isso, para você evitar bater em cima de um ferro, a não ser que você tenha um pacômetro, onde você pode localizar direitinho a posição do ferro. Ali você tem um concreto que tem o concreto também está degradado, tem broca, e estribos estão corroídos, e o próprio aço principal também. Olha aqui, aqui um exemplo do que eu falei, aqui, uma parede de alvenaria que está trincada pela ação da construção da via binário. Esse é o interior desse galpão. Olha só o tamanho da... Hein? Fábrica? Não é Amorim Fluminense, não. É um outro caso aí. Também não é a Polícia Federal. Eu vou ficar falando aqui porque é uma coisa que, felizmente, nós conseguimos resolver. Nós convencemos lá o pessoal do porto lá a fazer os reparos necessários. Esse é um caso de um galpão de concreto grande que teve um incêndio, e é uma estrutura bem antiga. Aqui eu tirei essa foto porque aqui, se vocês forem reparar, não sei se está dando para ver, tem uma fissura aqui na borda. Está vendo? Está dando para ver? Olha só, uma fissurinha aqui. Aí você vai falar, por que tem essa fissura? Do outro lado também tem uma fissura. Quando eu quebrei, eu vi que tinha... Eu fui bati uma marreta aqui, devagar, não foi com muita força, não. Vi que esse ferro aqui por dentro está corroído. Quer dizer, eu vou ter que tomar uma série de medidas para tratar isso aí. Olha só, esse caso aqui, aí no teto, no topo dessa estrutura, nós temos, nesse galpão, tem esses pórticos. Isso aqui é um pórtico de concreto. Ele está revestido, por isso que tem esse aspecto assim. Aí colocaram aqui no teto, aqui a cobertura, né, colocaram aqui no teto essa madeira. Olha só o buraco da madeira. Aí o que aconteceu? Essa madeira foi para colocar cobertura. Aí deixaram um ferro, olha só. É um aço de quase 1 polegada, solto. Entendeu? Está assim, o ferro está circular assim no topo do pórtico. Está ao tempo. Né? É um aço CA24, que essa estrutura é bem antiga, e está um pouco corroído, até que não está tanto como ele merecia estar, entendeu? Pela barbaridade que fizeram. Aí é um exemplo de uma prospecção de fundação. Esse aqui, um prédio, num local bastante nobre aqui do Rio de Janeiro, onde você tem um janelão aqui na sala, um janelão enorme, deve ter, sei lá, uns 10 metros de comprimento. Aqui em cima você vê uma fissurinha. Tá? Quando eu fui olhar isso aí, bem de perto, eu verifiquei o seguinte: todos os andares aqui
aqui tem uma viga e essa fissura aqui, os ferros estavam corroídos. E o que provocou a corrosão foi o seguinte: essa esquadria, ela tinha um marco e um contramarco de metais diferentes. O marco era de alumínio e o contramarco de aço, né? Aí aquilo, você tem uma diferença de potencial e acontece a corrosão, tá? Então, o contramarco corroeu, permitiu a passagem da água que entrou dentro do concreto. E aqui não está muito bom para ver por causa da luz, né? Se a gente apagasse aqui, ia dar para ver melhor. Alguém consegue apagar aqui? Só aqui na frente? Ah, já está apagado, né? É. Mas aqui, ó, se vocês acreditarem em mim, aqui tem uma tremenda abertura aqui e tem o aço aqui que está totalmente corroído. Então, pessoal, olha só, o que eu queria apresentar para vocês era isso. Eu vou estar à disposição agora para quem quiser fazer perguntas. Esses túneis que estão fazendo aí, em edificações muito próximas ao túnel, tem locais onde o túnel está dentro da rocha e a abertura dele foi feita com fogo, né? E quando você dá o fogo na rocha, as ondas de choque ali funcionam como se fosse terremoto. Então, eles jogam o solo para lá, para cá e tal, são ondas de choque ali. E tem uma quantidade enorme de edificações muito antigas ali, que são de alvenaria, que quebraram, eles fissuraram, entendeu? E quebraram, e com o tempo vai piorando, porque o material é razoavelmente rígido, conforme vai passando o trânsito ali pelo local, aquela vibração, né, que às vezes a gente nem sente que está acostumado, ela vai separando aos poucos um pedaço do outro, da alvenaria. E isso está provocando muitos aborrecimentos ali na área. Tá? Mais alguma coisa? Quem tem mais alguma pergunta? Olha só, pessoal, nós aqui no Clube de Engenharia, nós esperamos receber vocês aí para participar das nossas divisões técnicas especializadas, de estruturas, de construção, de segurança. Nós aqui fazemos sempre esses eventos, assim, isso é de graça. Se você for fazer um curso desse tipo, você vai pagar uma nota. Por exemplo, um seminário, assim, os caras te cobram uma fortuna. Aqui nós temos a vantagem de que nós estamos entre colegas, amigos, formamos amigos, fazemos uma rede de pessoas conhecidas e debatemos esses assuntos técnicos. É muito bom participar do clube. Eu sou sócio remido aqui. Depois de 35 anos, você fica remido. Eu já sou sócio há muito tempo, praticamente desde que eu me formei. Eu saí da faculdade, estudei na UFRJ, fiz engenharia civil com especialização em estruturas e, pouco tempo depois, entrei para sócio aqui do clube. Participar do clube é muito bom. Participar das DTEs, porque a gente organiza eventos, discute, seminários, congressos. É uma oportunidade boa de estar partilhando e, além disso, a despesa é mínima. É uma anuidade irrisória, né? Nada tem um preço aqui que tem um clube de engenharia. Agora, e nada também vai te permitir ter um relacionamento tão enriquecedor como isso aqui. Então, queria agradecer a presença de todos, tá? E nós vamos continuar a fazer nossos eventos aí. Muito obrigado, e uma boa noite, bom feriado.